E se eu te dissesse que existe um homem na Bíblia que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, e que até mesmo Abraão, o pai da fé, se curvou diante dele? Um rei sacerdote que aparece do nada, abençoa o maior patriarca de Israel e desaparece para sempre. Seu nome? Melquisedeque. Para entender quem é Melquisedeque, precisamos voltar cerca de 4.000 anos no passado. Abraão, o homem escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação, acabara de vencer uma batalha impossível. 5 reis poderosos invadiram a região de Sodoma e Gomorra. Eles levaram tudo: ouro, comida, mulheres e Ló, o sobrinho de Abraão. Abraão não hesitou. Com apenas 318 homens treinados de sua casa, ele perseguiu esses exércitos massivos. E em uma noite, sob o manto da escuridão, Deus deu a vitória. Abraão resgatou Ló, recuperou todos os bens, libertou os cativos. Ele estava voltando vitorioso, exausto, coberto de poeira e sangue. E foi então que ele apareceu. Gênesis 14, versículo 18, registra o momento. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pause aqui. Você percebe o que está acontecendo? Abraão, o homem com quem Deus fez aliança, o pai da fé, o amigo de Deus, está prestes a encontrar alguém que a Bíblia chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Mas espera, como pode existir um sacerdote do verdadeiro Deus antes de Israel? Antes de Moisés, antes da lei, antes do tabernáculo? Melquisedeque não era descendente de Arão, não era levita, não fazia parte de nenhuma linhagem sacerdotal conhecida. E então acontece algo chocante. Versículo 19. E Melquisedeque o abençoou dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Você entendeu a gravidade disso? O maior é quem abençoa o menor, sempre, não o contrário. Abraão, o homem através de quem todas as nações seriam abençoadas, está sendo abençoado por Melquisedeque. Mas a história fica ainda mais estranha. Versículo 20 diz algo revolucionário. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, que nunca havia dado dízimo a ninguém, espontaneamente dá 10% de tudo para Melquisedeque. Sem lei exigindo, sem mandamento, sem templo. E aqui está o mistério. Hebreus 7, versículo 6 explica: Mas aquele cuja genealogia não é contado entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque não tem genealogia registrada. Em uma cultura obcecada por linhagens, onde cada pessoa conhecia seus ancestrais por gerações, Melquisedeque aparece do nada. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de existência. Hebreus 7,13 é ainda mais intrigante. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Feito semelhante ao Filho de Deus, que tipo de homem é esse? Por milhares de anos, estudiosos da Bíblia, teólogos e rabinos têm debatido quem era Melquisedeque. Existem 3 teorias principais. Alguns acreditam que Melquisedeque era simplesmente um rei justo de Salém que mais tarde se tornaria Jerusalém, que conhecia e adorava o Deus verdadeiro. Nessa visão, ele era como Jó, um homem temente a Deus que viveu fora da linhagem de Israel. A Bíblia não registra sua genealogia, não porque ele não tinha pais, mas porque não era relevante para a história de Israel. Ele serviu seu propósito, mostrar a Abraão que Deus já tinha adoradores antes de Israel existir. Outros estudiosos acreditam que Melquisedeque não era humano,
mas uma manifestação pré-encarnada do próprio Jesus Cristo. Pense bem, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, descreve alguém eterno, alguém divino. Assim como Jesus apareceu a Josué como o príncipe do exército do Senhor, ou aos 3 jovens na fornalha, talvez Melquisedeque fosse o Filho de Deus aparecendo em forma humana temporariamente. Ele trouxe pão e vinho. Soa familiar? O mesmo Jesus que séculos depois diria: "Este é meu corpo, este é meu sangue." A terceira teoria, e talvez a mais aceita, é que Melquisedeque era um homem real, mas que servia como um tipo, uma figura profética apontando para Jesus. Hebreus deixa isso claro. Jesus não era da tribo de Levi, ele veio de Judá, mas ele é chamado de sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus é rei e sacerdote. Melquisedeque serviu pão e vinho. Jesus instituiu a Santa Ceia. Melquisedeque abençoou Abraão. Jesus abençoa todos os descendentes espirituais de Abraão. Mas o mistério vai ainda mais fundo quando examinamos os nomes. Melquisedeque vem de 2 palavras hebraicas. Malki, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Literalmente, rei da justiça. E ele era rei de Salém. Você sabe o que Salém significa? Shalom, paz. Então temos o rei da justiça, rei da paz. Agora escute Hebreus 7:2. Em primeiro lugar, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Isaías 9:6 profetizou sobre Jesus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Romanos 1:5 diz: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo o padrão? Não é coincidência, é design divino. Melquisedeque era uma sombra do que estava por vir. Mas por que essa história misteriosa de 4.000 anos atrás deveria importar para você hoje? Primeiro, ela nos ensina que Deus sempre teve um plano. Muito antes de Israel existir, antes da lei de Moisés, antes do templo, Deus já estava preparando o caminho para Jesus. Melquisedeque aparece uma vez, brevemente, nas páginas de Gênesis, mas sua sombra se estende por toda a Escritura até culminar em Cristo. Segundo, ela nos mostra que o sacerdócio de Jesus é superior. Os sacerdotes levitas morriam e eram substituídos. Hebreus 7:23-24 explica: Os outros sacerdotes existiram em grande número, porque a morte os impedia de continuar. Mas Jesus, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável. Jesus não precisa ser substituído. Ele vive para sempre para interceder por nós. Terceiro, nos mostra que não precisamos mais de intermediários humanos. Não precisamos de um sacerdote terreno para chegar a Deus. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Através de Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, podemos nos aproximar diretamente de Deus. Então, quem era Melquisedeque realmente? A verdade é, não sabemos com certeza. E talvez esse seja exatamente o ponto. Deus deixou esse mistério nas Escrituras por uma razão. Melquisedeque aparece sem explicação, cumpre seu propósito e desaparece sem rastros. Mas sua insistência ressoa através dos milênios.
Ele mostrou que Deus trabalha além de nossas caixas religiosas, além de nossas linhagens, além de nossas expectativas, e apontou para alguém maior, alguém eterno, alguém que não apenas abençoa, mas se torna a bênção. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Melquisedeque permanece um dos maiores mistérios da Bíblia, um rei sacerdote sem origem, sem fim, que apareceu para o pai da fé e depois desapareceu para sempre. Mas uma coisa é certa, sua história nos aponta para Jesus Cristo, nosso eterno Rei da Justiça e Príncipe da Paz. E se você ainda não conhece esse Jesus, deixe-me dizer, ele não é um mistério, ele se revelou claramente, ele morreu por você, ressuscitou e hoje vive para interceder por você. Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque e foi abençoado. Você reconhece a autoridade de Jesus em sua vida? Se este vídeo tocou seu coração, deixe nos comentários. Ele é meu rei e meu sacerdote. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história incrível. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma história bíblica épica como essa. Na próxima semana, vamos mergulhar em outro mistério que vai explodir sua mente. Até lá, que o Rei da Justiça e o Príncipe da Paz governem seu coração.